nós vamos continuar a nossa exposição da carta de 1 aos Coríntios. Nós estamos no capítulo 1. Nós já tivemos o privilégio de fazermos duas exposições, a primeira do verso 1 a 3, a segunda do verso 4 a 9, e hoje nós iremos meditar do verso 10 ao 17. Então, 1 aos Coríntios, capítulo de número 1, do versículo 10 ao 17. A partir do versículo 10, diz assim a palavra de Deus: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam, e que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há desavenças entre vocês. Com isso quero dizer que há entre vocês quem afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Paulo foi crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que o poder da cruz não seja diminuído. Rápida revisão, lembrando de onde nós paramos. O apóstolo Paulo escreveu para esta igreja que estava situada na cidade de Corinto, e eu acredito que os irmãos bem lembram um pouco do contexto dessa igreja. Essa igreja estava situada em uma região muito complicada, era a cidade de Corinto, uma região muito complicada por diversos fatores sociais, econômicos, religiosos, filosóficos, e Deus plantou uma igreja exatamente naquele lugar, para que o seu nome fosse conhecido. Mas infelizmente, esta igreja estava sendo sucumbida porque ela estava recebendo muita influência negativa da cidade onde ela estava situada. Não somente isso, irmãos que agora faziam parte desta igreja estavam importando para dentro da igreja muitos costumes mundanos que outrora acompanhavam as suas vidas e que agora estava afetando diretamente a vida desta igreja. E por isso, Paulo, quando escreve para esta igreja, ele escreve em um tom muito exortativo. E vai ser muito comum nós vermos isso na leitura do texto. Paulo escreve em um tom exortativo para corrigir diversos problemas que estavam acontecendo nessa igreja. Mas nos primeiros 9 versos, Paulo primeiro prepara o terreno. Paulo louva a Deus por esta igreja, porque muito embora seja uma igreja problemática, como nós veremos, mas é uma igreja de Cristo. E Paulo não louva a igreja pelos seus desvios, mas Paulo louva a Deus porque ele é um Deus de graça, que derrama sua graça sobre pecadores miseráveis como nós e também como aqueles irmãos da igreja de Corinto. Mas dada as boas-vindas em sua carta, feito ação de graças, Paulo agora parte diretamente para tratar os problemas específicos daquela igreja, que são diversos. Pelo menos 10, 11 assuntos diversos o apóstolo Paulo vai tratar nesta igreja sobre problemáticas. E o primeiro dele é esse que está descrito aqui a partir do versículo 10. E talvez na sua Bíblia tem um nomezinho em negrito aí, que já diz qual é o problema que estava acontecendo naquela igreja. Qual é o nome que tem aí na sua Bíblia?
divisões na igreja. Esse era um dos vários problemas que esta igreja estava enfrentando. Essa igreja estava se dividindo. Essa igreja estava se partindo. E Paulo então escreve para resolver esse problema. E uma igreja que está se dividindo é um problema ou não é um problema? É um problema. Tanto é que o apóstolo Paulo gasta os 4 primeiros capítulos desta carta só para tratar sobre esse assunto, divisão. E ele vai, ao longo dos 4 capítulos, elaborar vários aspectos que estavam afetando diretamente esta igreja e que estava promovendo essas divisões no meio do seu povo. Então nós vamos passar aqui 4 capítulos lidando diretamente com essas questões, que são vários, mas que estavam promovendo divisão dentro da igreja. Então esse era o problema que ameaçava a igreja. E aqui em específico, do versículo 10 ao 17, um dos problemas que estava colaborando para causar divisão entre esses irmãos girava em torno de líderes por causa da sabedoria deles. Esses irmãos estavam meio que idolatrando personalidades, uma espécie de culto a personalidades, e que estava causando divisão. Era como se na igreja tivesse assim, os que adoram Gabriel, os que adoram o pastor Hélito, os que adoram o pastor Adelmo, e aí há aqui partidos, propriamente dito, pessoas que tomam partido do Gabriel, pessoas que tomam partido do pastor, que tomam o meu partido, de maneira que a igreja está se dividindo porque há um certo preterismo, mas não é simplesmente aquele preterismo de ter admiração, mas é algo que já beira uma certa idolatria. Muitos estudiosos não gostam de usar esse termo, porque de fato é muito pesado a ideia de idolatria, mas o termo mais utilizado pelos estudiosos é a ideia de um culto a personalidades. A ideia de estimar de forma elevada alguém, principalmente os líderes, e no caso aqui ele citou 4. Você lembra na leitura do texto quais foram os 4 que eles citaram? Paulo, Apolo, Pedro e Jesus Cristo. Então a igreja estava meio que dividida entre esses personagens que tiveram certas influências e participações na vida dessa igreja. E infelizmente esse era um dos problemas que estava gerando divisão, problemas de relacionamentos entre esses irmãos. Portanto, a nossa meditação nesta noite vai girar em torno disso. A grande verdade, irmãos, é que se você acha que sua igreja tem problema, e de fato toda igreja tem, mas é porque você ainda não viu com atenção a igreja de Corinto. Quando você chegar no final, você vai dar graças a Deus por você fazer parte da PIB reformada de Cascavel. Pode ter certeza disso. Então, não é de hoje que igrejas têm problemas. Umas têm de mais, outras têm de menos. Eu espero que a nossa seja as que tenha de menos. Temos, é óbvio. Temos porque todos nós aqui somos o quê? Pecadores. E onde há pecadores, há problemas. Problemas. Mas problemas devem ser tratados. E Paulo, quando escreve para esta igreja, é porque muitos problemas não estavam sendo tratados. E quando problemas não são tratados, eles crescem. Eles crescem e tomam uma proporção, muitas vezes, muito complicadas. E quando certas divisões na igreja não são tratadas, o que acontece com as igrejas? Elas se rompem. Isso acontece aqui em Cascavel, igrejas que se romperam, que se dividiram. A maioria das igrejas aqui são fruto de divisões, de rachas, de partidos. E nós veremos o quanto isso é danoso para o evangelho e para a vida da comunidade local. Por isso que Paulo começa assim, com esse tom, no versículo 10.
irmãos. Veja comigo a leitura do texto. Por isso que Paulo começa assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês. Paulo, aqui o emprego do vocativo irmãos e a expressão regida pela a preposição em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de cara indica aqui que Paulo está suplicando a eles com a sua plena autoridade apostólica. Muito embora ele esteja suplicando, mas Paulo usa uma prerrogativa da sua autoridade apostólica para suplicar esses irmãos. Ele poderia, aqui de forma autoritativa, usando a sua prerrogativa de apóstolo, e simplesmente escrever para esses irmãos e já disciplinar. Quem são esses que estão gerando divisão nesta igreja? E ele já poderia sentenciá-los a uma disciplina, como ele vai fazer mais na frente, em alguns momentos. Mas Paulo, inicialmente, ele começa apelando para a consciência dos seus leitores. Ele escolhe um caminho do convencimento. E esse é um caminho que praticamente Paulo vai percorrer na carta inteira. Ele apresenta o problema, ele faz os seus leitores refletir sobre as questões teológicas que envolvem esse problema, e ao mesmo tempo ele oferece a solução para que seja resolvido. Então Paulo não quer simplesmente dizer assim: vamos acabar com isso aí. Não. Paulo quer também instruir os irmãos para que eles aprendam, para que eles entendam sobre as implicações desse tipo de problemas, para que não ocorra mais. Porque se ele simplesmente escreve e diz: irmãos, vamos acabar com isso aí, pode até acabar naquele momento, mas pode retornar de uma outra maneira, ou até de forma muito maior, uma proporção maior, porque não houve uma compreensão adequada sobre isso. Então Paulo faz questão de escolher um caminho de convencimento, elaborando aqui argumentos para ajudar esses irmãos a compreender o que está em jogo, o que realmente está em jogo, a veracidade deste problema. Então ele, muito embora aqui esteja usando a sua plena autoridade apostólica, mas ainda assim é uma súplica. Por isso que ele diz: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam e que não haja divisões entre vocês. Então, ele faz uma súplica a esses irmãos. Paulo os exorta como irmãos a conformarem o seu comportamento ao Evangelho, não como lei, mas como uma reação à graça que está em Cristo. Ora, tudo que nós vimos até o presente momento, de toda ação de graças, ele apresenta Cristo como centro, aquele que distribui graça para esse povo. E por isso que ele agora apela para esses irmãos, não em qualquer nome, mas ele suplica a esses irmãos em nome de quem? De Jesus Cristo. Ele diz: suplico, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele coloca Cristo como fundamento da sua súplica. Em nome desse que derramou graça sobre a vida de vocês, um favor imerecido sobre a vida de vocês, é no nome dele que eu suplico a vocês que vocês estejam unidos. Porque, como nós veremos mais à frente, esse Cristo é um só, e a igreja é um só, e ele não pode estar dividido. Então ele suplica no nome dele, no nome de Cristo. Por isso a súplica é feita em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E 3 coisas Paulo menciona em sua súplica, que no final querem dizer uma só coisa. Vejamos as 3 coisas que ele suplica a esses irmãos. Primeiro, que todos eles falem a mesma coisa. Ele diz: suplico a todos
que concordem uns com os outros no que falam. Segundo, que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário. Terceiro, que estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. A ideia do apóstolo Paulo aqui é que ele não quer ensinar uma certa uniformidade. A uniformidade é aquilo que você vê no exército, por exemplo. Todo mundo vestindo a mesma roupa, todo mundo usando a mesma roupa, o mesmo chapéu, o mesmo coturno, fazendo sempre os mesmos movimentos, tudo muito uniforme, impecável. Todo mundo vira mesma hora, tudo do mesmo jeitinho. Isso é uniformidade. Não é isso que o apóstolo Paulo quer ensinar para a igreja. Paulo aqui não quer ensinar que deve haver essa uniformidade na igreja, porque se assim fosse, aqui deveria haver uma lista de roupas que nós deveríamos usar para que todos nós estivéssemos aqui com a mesma roupa. E diga-se, a igreja que faz isso, tá bom? Que todo mundo tenha a mesma roupa, o mesmo penteado de cabelo, certo? Os mesmos traços, as mesmas coisas. Quer gerar uma certa uniformidade. Mas não é isso que o apóstolo Paulo quer promover nessa igreja quando ele diz: meus irmãos, eu suplico que vocês devem concordar uns com os outros no que falam, e que não haja divisões entre vocês, que vocês estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Não é isso o que o apóstolo Paulo quer tratar. O que o apóstolo Paulo quer promover nesses irmãos é unidade. Unidade é uma coisa e uniformidade é outra. Pode haver unidade na diversidade, certo? A igreja cristã, ela é assim. Ela é diversa nos dons. Nem todo mundo tem os mesmos dons. Nós somos diferentes em vários aspectos, e há espaço para isso. Quando você olha para o povo de Deus, você vê isso plenamente. Você olha para os apóstolos e um é completamente diferente do outro. Mas há uma unidade, há algo que une eles, há algo que estabelece uma unidade entre eles, muito embora haja espaço para diversidade. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo quer tratar com esses irmãos. Nós podemos discordar de questões secundárias, mas ainda assim nós nos mantermos unidos. Existem várias divergências ao longo de toda a história da igreja sobre diversos assuntos. Por exemplo, nós divergimos de muitos outros irmãos acerca do governo da igreja, por exemplo, sobre muitas coisas, sobre a questão dos dons espirituais. E tudo isso faz parte. Mas mesmo assim, você percebe que a igreja de Cristo, há elementos que mantêm ela unida. E eu estou dizendo aqui primeiramente no contexto geral da igreja de Cristo. Por exemplo, nós reconhecemos ou não reconhecemos que os presbiterianos são nossos irmãos? Sim ou não? Somos nossos irmãos. Há uma unidade. Nós somos irmãos. Há elementos que nos unem. Há elementos que nos unem. Há elementos que nos unem com os nossos irmãos pentecostais? Sim. Há sim elementos que nos unem aos nossos irmãos pentecostais. Nem todos, é verdade. Mas há elementos, há igrejas pentecostais muito tradicionais que abraçam um corpo doutrinário bíblico correto, e há espaços para isso. Então, a igreja cristã, no modo geral, ela é diversa, mas há unidade. Há unidade. Toda a igreja de Cristo está espalhada no mundo inteiro, e são diferentes os aspectos. Há divergências em alguns pontos, e que isso não tira a nossa unidade, não desfaz a nossa unidade. Quando Cristo vier, ele vai chamar toda a sua igreja espalhada no mundo inteiro. Então existem elementos que nos unem. Há espaço para divergências. Por exemplo, aqui mesmo,
nós temos 3 pregadores. Eu, Gabriel e o pastor. Nós divergimos ou não divergimos em algumas coisas? Um bocado. A gente tem um grupo só nosso lá e que a gente zoa muito um ao outro, entendeu? E nós divergimos. Mas são divergências que não promovem desunião entre nós. Há espaço para questões secundárias no nosso meio e que ainda assim nos mantém unidos. O problema da igreja de Corinto é que questões triviais e mundanas estavam causando rompimentos reais na vida da igreja. Por isso que Paulo, ele suplica aos irmãos e diz: irmãos, pelo amor de Deus, aqui se fosse no linguajar mais fácil, né? Porque Paulo aqui foi culto, né? Eu suplico em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não, meu irmão, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Essas coisas não devem estar gerando divisões em nosso meio. Isso é pequeno demais, isso é mundano, isso são questões triviais. E que está sendo usado para promover divisão em nosso meio. Então ele diz: suplico a todos que concordem uns com os outros no que fala e que não haja divisões entre vocês. Então, essas coisas que eram triviais e mundanas estavam gerando exatamente divisão entre os irmãos. E a palavra grega traduzida por divisões é uma palavra conhecida nossa, é cisma. E o sentido estrito dessa palavra nas escrituras é rasgar, romper. E era exatamente isso que estava acontecendo entre esses irmãos. Estava havendo um racha. Eles estavam rompendo. Eles estavam se dividindo. É um termo usado para roupa, quando ela se rasga. Roupa velha, tecido velho. Então, Paulo está dizendo que era isso que estava acontecendo. Estava ocorrendo isso entre esses irmãos. E aqui Paulo não está se referindo simplesmente a grupos de partidos claramente formados, mas a opiniões divergentes sobre seus vários líderes, as quais estavam levando as pessoas a ciúmes e brigas. Então esse era o ponto, certo? Quais eram as questões triviais e mundanas que estavam gerando divisão entre esses irmãos? É o que eu falei. Estava girando em torno de personalidades. Pessoas haviam separado pessoas, escolhido alguns líderes, e estava rolando ciúmes e brigas dentro da igreja por causa dessas personalidades. Olha, não fale de Paulo não, viu? Não fale de Pedro não. Não fale de Apolo não. E essas questões estavam gerando divisão, irmãos. Qual é o problema que está gerando divisão entre vocês? É porque ele falou mal de Paulo. É porque ele falou mal de Apolo. E cada um ia tomando partido dos seus líderes. Não necessariamente a igreja estava realmente dividida em torno de partidos, nesse sentido. Cada um chegava na igreja com a blusa de Apolo, eu sou de Apolo, e o outro eu sou de Paulo, né? Não era isso, mas havia uma preferência exagerada, de maneira que essas divergências estavam gerando problema. Paulo não ensinou isso aí não. Mas Apolo disse. Mas Apolo falou isso aí. Pois então eu prefiro ficar com o que Paulo falou e não com o que o Apolo falou. Não, mas quem está certo aí é Pedro. É Pedro, ele é coluna e baluarte, ele é o cabeça do colégio apostólico. É Pedro. E aqueles outros que se acham mais espiritual do que tudo, eu sou de Jesus. E assim a igreja estava nesse tom, divididos. Divididos porque tomaram partidos pelos seus líderes. E tomar partido pelos seus líderes
estava promovendo divisão, porque isso estava gerando ciúmes e brigas para eles. Por isso, muito apropriadamente, Paulo passa a exortá-los a que, ao invés disso, em vez deles estarem rasgando, rompendo, causando divisões, ao que ele diz? Antes que todos estejam unidos. Ou seja, que vocês sejam restaurados, entrelaçados. A palavra aqui que o apóstolo Paulo usa é a mesma que é vista em Marcos, capítulo 1, versículo 19. Ali a ideia do conserto das redes, de consertar a rede, de recuperar a rede que estava rasgada. Então, em vez de vocês estarem rasgando esse pano, costura esse negócio. Costura, restaura, entrelaça essa coisa. Pega a linha e costura. Então a ideia de Paulo é, em vez de vocês estarem se dividindo, vocês precisam agir de maneira que vocês estejam unidos. Então ele diz, antes, em vez de vocês estarem fazendo isso, que todos estejam unidos. Tão sério é essa questão que Paulo invoca o nome de Cristo como testemunha de sua súplica. Quando alguém diz isso, pode prestar atenção, que é muito sério, né? Quando alguém quer chamar a atenção de alguém, diz, meu irmão, pelo amor de Deus. Quando alguém diz isso, é porque ela quer dar um tom de seriedade. Ela quer mostrar que o que ela está falando é algo sério, que não tem espaço para brincadeira, né? Então ela diz, meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Ela está fazendo um apelo usando o próprio nome de Deus para que aquela pessoa caia em si e reflita sobre a seriedade daquilo que está em jogo. Por isso que ele usa o nome de Cristo como testemunha da sua súplica. E aqui nós precisamos atentar bem para isso e tomar a sério. Os frutos da divisão são terríveis para a igreja de Cristo. Não é sem razão que Paulo gasta 4 capítulos só para tratar desse assunto. Para você ver como isso é sério. Como já disse Jesus, casa dividida não subsiste. Não dá. Não dá. Não tem como manter uma casa unida se elas estão nessa relação. Nada se mantém de pé se estiver dividido. Então, perceba a seriedade disso. E é por isso que o apóstolo Paulo suplica. Agora, com isso, eu não quero dizer que nós devemos sacrificar a verdade em nome da unidade. É um fato. Deus deseja que nós estejamos unidos, mas essa unidade não deve ser a todo custo, não deve ser a custo da verdade. Muitas vezes, para se manter unidos, as pessoas sacrificam a verdade, mas isso não está certo, porque a verdadeira unidade, ela tem como fundamento a própria verdade. Sem a verdade, não pode ter unidade real e verdadeira. É uma farsa. Nós estamos unidos só por conveniência. Mas quando há verdade, a verdade promove uma unidade real, verdadeira. Então, Paulo não está aqui ensinando, empregando uma unidade a todo custo. Não. Ele toma como fundamento a própria verdade de Deus. O que Paulo estava dizendo poderia ofender irmãos. Poderia ou não poderia? Poderia a gente tomar partido. Os de Paulo que iriam ler a carta dizendo, estou dizendo como Paulo sabe das coisas. E os outros queriam ouvir a leitura da carta e disse, lá Paulo lá sabe de nada. A Paulo é que sabe. Poderia. Mas Paulo não passa pano. Paulo quer tratar da unidade, mas ele não abre mão da verdade.
Paulo não abre mão da verdade, porque o que pode nos manter unidos verdadeiramente é o fundamento da verdade. É o fundamento da verdade. Então, o problema de Corinto é que eles se uniam nas coisas que não deviam e se dividiam nas coisas que também não deviam. No capítulo 5 nós vamos ver que eles estavam unidos. Estavam todos unidos, concordando e aceitando a imoralidade dentro da igreja. E não somente isso, estavam todos louvando, porque o cara estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai. Eles estavam se unindo no que não prestava e estavam se dividindo nas coisas que não deveria. Então, Paulo, quando escreve para eles, é para dar um norte sobre a verdadeira unidade que deve mantê-los. Versículo 11, ele continua: Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há desavenças entre vocês. E aqui Paulo apresenta aos irmãos a fonte. Como é que tu está sabendo que está rolando problema no meio da igreja? Paulo não estava mais em Corinto. Paulo não estava mais lá. Paulo, quando recebeu essas informações, ele estava em Éfeso. E, portanto, ele não estava mais na igreja e ele não tinha como saber o que estava acontecendo naquela igreja. Mas Paulo recebeu a informação e o texto diz que ele recebeu essa informação por alguns da casa de Cloe, de que há desavenças entre vocês. Ora, uma igreja que estava se dividindo, que estava tendo problema de relações com outras pessoas. Imagine quando essa carta não foi lida. Vocês acham que todo mundo direcionou os olhares para quem? Quem foi que caboetou a gente? Quem foi que caboetou a gente para Paulo? Pode pendurar no madeiro. Quem foi? A causa do apelo tinha como base a informação de que ele havia recebido. Tão sério é a situação que ele leva esse assunto, que ele não abriu mão da transparência e da exposição. E ele cita o nome da família que lhe havia passado a real situação da igreja, alguns da casa de Cloe. Essa é a postura correta e serve de lição para nós. Os da casa de Cloe estavam preocupados com a situação da igreja. A prova de que nós estamos realmente preocupados com a igreja é quando a gente se expõe. É quando a gente se expõe. Esse negócio de que, pastor, eu fiquei sabendo do negócio acolá, mas assim, o pastor não diz não, se não menciona meu nome não. Fique só o senhor aí, mas não diga que foi eu que disse não. Meus irmãos, na verdade, isso é fofoca. Na verdade, isso é fofoca. Porque com que autoridade eu vou chegar para aquele irmão e dizer, meu irmão, tá rolando isso aí, como é que o senhor sabe? Tá inventando história? Tá querendo pegar no meu pé? Quem foi que disse? Não fiquei sabendo. De quem? É por isso que eu não me envolvo. Eu vejo e fico calado. A omissão é pior. Se realmente nós nos preocupamos com a vida da igreja, nós devemos nos expor. Nós devemos nos expor. Porque afinal, se essa igreja for dividida, se rolar um racha nessa igreja, quem vai ser prejudicado também? Você e a sua família. Então, se você quer preservar a unidade dessa igreja, se você quer preservar o bem-estar dessa igreja, então se exponha. Se exponha. Porque é necessário. É necessário.
para que haja um bem-estar em nosso meio, é necessário que todos possamos ter o desejo e a coragem de se expor pelo bem da igreja. Pelo bem da igreja. As coisas devem acontecer assim em nosso meio. E a prova é exatamente isso. Paulo cita o nome. Paulo cita o nome. E aqui, obviamente, a gente não sabe se ele perguntou: ei, eu posso citar teu nome? Mas muito provavelmente Paulo não está preocupado com isso. Cita o nome para que os irmãos estejam cientes de como foi que ele obteve aquelas informações. Então, há uma exposição. Então, é preciso, irmãos, nós nos expormos. Esse negócio de nós ficarmos fugindo das responsabilidades com a igreja local não é bíblico. Não, eu já tenho meus problemas. Você não entendeu muito bem qual é a nossa missão. Você não entendeu. Você quer quebrar a cabeça com as suas coisas pessoais e não quer quebrar a cabeça com as coisas de Deus? Como assim? A igreja é nossa. Você faz parte da igreja e é sua responsabilidade. É nossa responsabilidade cuidar dela, se envolver, se expor. Igreja local, irmãos, não há espaço para vida solitária ou oculta. Se você não quer ter a sua vida percebida por ninguém, igreja não é lugar para você. Talvez o cinema seja o lugar para você, onde você se senta lá atrás, assiste o seu filme e quando termina você vai embora. Então, se você não quer que ninguém meta a mão na sua vida, igreja não é lugar para você. Porque a igreja é lugar de corpo. Nós estamos juntos. E só é possível manter uma unidade em nosso meio se todos cooperarem. Se todos participarem. Porque se um junta e o outro espalha, como é que dá certo isso? Como é que dá certo isso? Não dá certo. Então, há um princípio aqui. Paulo está tratando sobre a unidade e ele está expondo a verdade, como eu falei. Não pode haver unidade sem verdade. Sem verdade. Paulo está usando a verdade para promover a real unidade no meio daqueles irmãos. E ele diz: meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloe de que há desavenças entre vocês. Então perceba que a coisa ela vai só tomando uma proporção maior. Ele primeiro diz: meus irmãos, suplico a vocês que concordem uns com os outros no que falam, que não haja divisões entre vocês. E agora ele diz: olha, eu fiquei sabendo que há desavenças entre vocês. E a palavra desavença é também traduzida por brigas, contendas, palavra inclusive usada por Paulo lá em Gálatas para descrever as obras da carne. É isso que está rolando no meio de vocês. Vocês que se acham muito espirituais, que essa era a realidade da igreja de Corinto, vocês que se acham super espirituais, na verdade vocês estão agindo pelo fruto da carne. Está tendo desavenças entre vocês, contendas, brigas, rachas, divisões, coisas da carne entre vocês. Paulo expõe. E é exatamente isso, irmãos. Esse negócio de que a galera quer romantizar e ainda quer achar passagens bíblicas é um negócio assim que não dá. Igrejas que racham, que se dividem. Aí o pessoal, tá vendo como foi bênção pro evangelho? Era um, agora são duas. Olha que lindo. É igual um casal que se separa e cada um constrói sua família. Agora são duas famílias. Olha que lindo. Não, irmãos. Não. Não mesmo. E ainda quer usar, mas Paulo se separou de Marcos e Barnabé e pronto, foi ótimo. Vá ler a Bíblia, irmão. Pare de falar besteira. Não tem fundamento na Bíblia não, irmãos. O irmão no começo do culto acabou de ler um texto em Efésios. Eu poderia passar a noite inteira aqui só no Novo Testamento.
provando a quantidade de textos bíblicos das quais Deus diz que o povo de Deus deve promover unidade. Promover unidade em nosso meio. Mas para isso a gente precisa se despir dos frutos da carne, dos ciúmes, das brigas, da inveja, da contenda, de tudo isso que gera divisão em nosso meio. E era exatamente isso que o apóstolo Paulo estava tratando no coração daquela igreja. O fato é que não há certeza se Cloe era da igreja de Corinto. Mas, de toda forma, a exposição do nome traz peso às declarações do apóstolo Paulo. O mais provável é que Cloe fosse uma asiática rica, segundo os historiadores, e que ela tinha muitos interesses comerciais em Corinto. Como eu já disse, era uma cidade portuária e que fazia muitas ligações, não só com o Oriente, mas com o Ocidente. Então, era impossível alguém que tinha transações comerciais não usar a cidade de Corinto como referencial para suas transações comerciais. Então, muito provavelmente, ela, como era uma mulher rica, alguns dos seus funcionários se tornaram crentes e que eram membros da igreja em Éfeso, onde Paulo estava, e tendo eles estado em Corinto a negócios, visitaram a comunidade de Corinto e voltaram a Éfeso e passaram a Paulo todas as informações sobre a situação real do que estava acontecendo ali. E o que informaram a Paulo foi isso, como ele diz no versículo 11: meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloe de que há desavenças entre vocês. E essa galera me disse isso. Essa galera esteve aí no meio de vocês e falaram exatamente isso, de que estava tendo problemas entre vocês. Esse é um dos vários frutos negativos das divisões internas, o testemunho externo. A galera que não era de lá visitou aquela comunidade, viu o destroço no meio deles e compartilhou para Paulo: meu irmão, o negócio lá, ó, tá? A igreja está dividida. Olha o testemunho. Quem passava por lá percebia que a coisa estava um racha. Divisões gera testemunhos negativos, horríveis. Não só para os crentes, mas até mesmo para quem é descrente. Ei, aquela igreja ali, tu viu? Partou aquela igreja. O pastor abriu outra igreja, os irmãos abriram. Até quem não é crente vê isso com os maus olhos. Não é legal. E Paulo recebeu essa informação de outros. Ou seja, o mau testemunho deles estava o quê? Espalhando. Estava se espalhando. E Paulo estava preocupado. Nós devemos nos preocupar com o testemunho da igreja. E Paulo escreve: meus irmãos, em nome de Jesus, acaba com isso. Acaba com isso. Paulo escreve: meus irmãos, em nome de Jesus, acaba com isso. Tá feio. As pessoas de fora estão vendo o que está acontecendo aí. E ele suplica em nome de Jesus que eles parem com isso, que eles mudem, que eles ajeitem. Irmãos, o diabo é semeador de divisões no meio da igreja. Cuidemos para nós não sermos instrumentos nas mãos dele. Que possamos trabalhar sempre pela unidade, tendo a verdade como fundamento da nossa unidade. Agora vejamos o motivo que levou a essa igreja a estar dividida. Versículo 12. Ele diz que foi informado que estava tendo desavença entre eles, aí agora ele vai dizer o motivo dessa desavença. Ele recebeu essa informação: cara, está tendo desavença. E o motivo é esse. Versículo 12. Com isso o quê? Que há desavença? Eu quero dizer com desavença que há entre vocês quem afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Esse é o problema. As pessoas que me disseram que está tendo brigas, desavenças entre vocês, me disseram que a situação é essa, que há entre vocês, que isso aqui,
Uns dizendo que é de Paulo, uns dizendo que é de Apolo, uns dizendo que é de Pedro, outros que é de Cristo. Esse é o problema que está rolando e que está promovendo divisões entre vocês. Então ele pontuou, ele apresentou, ele disse o que ele ficou sabendo, o que estava acontecendo, e agora ele pontua a raiz do problema, a causa do problema, o porquê que estava acontecendo isso entre eles, o porquê que estava acontecendo essas divisões internas. Estava girando em torno exatamente do culto a personalidades. Essa era a raiz do problema. Grupos haviam se organizado em torno dos líderes recentes da história dessa comunidade. Paulo era o fundador desta igreja. Apolo foi o pastor que ficou no lugar de Paulo quando ele saiu. Pedro, nem precisa dizer, é o líder do colégio apostólico. E Jesus, o Senhor da igreja. A pergunta a se fazer é: o que levou essa igreja a ter esse tipo de imaturidade e a essa mentalidade, a essa postura para ficar desse jeito com esse negócio? Porque se Paulo tivesse lá, meus irmãos, que rumação é essa? Vocês aprenderam isso aonde? Por que vocês estão fazendo isso? Aí a gente agora vai voltar para as nossas primeiras mensagens. Quando nós falamos que a igreja de Corinto, ela era extremamente influenciada pelo quê? Pelo lugar onde ela estava situada. Aqui é onde está também a raiz e a natureza do problema. Na Grécia, era muito comum os filósofos serem idolatrados. Assim como o brasileiro, ele tem o seu jogador de futebol, a sua personalidade, né? Ali aquele que ele, brasileiro, é futebol, né? Qual é o melhor jogador? Tá. E às vezes os caras se reúnem e tem briga. Porque um diz que é o outro diz que é o outro, e fica aquela coisa, né? A gente sabe muito bem disso, como é que é brasileiro, né? Que se mata pelo time de futebol. Tô falando a verdade? Você já foi no estádio e viu a negada se matando por causa de futebol? É aqui a realidade do Brasil, né? Lá era o contrário. Lá não era futebol. Lá era filosofia. Na Grécia era muito comum os filósofos serem idolatrados. Principalmente os sofistas, com suas retóricas. Eram os pregadores itinerantes, que iam nas ruas com as suas retóricas, com os seus sofismas, encantando as pessoas com seus discursos. E aquilo atraía as multidões. Há quem diga que eles conseguiam fazer as pessoas chorar com uma oração simples, e na outra oração seguinte eles conseguirem fazer as pessoas rirem. Tamanha era a capacidade deles de convencimento, de oratória, de retórica. Ainda hoje você pode estudar, você pode pagar cursos para estudar retórica, aprender sobre os sofismas, sobre os sofistas. E ali era o ponto. A Grécia era muito comum isso, e em especial Corinto. Só perdia para Atenas. Corinto só perdia para Atenas quanto a isso. E era muito comum os filósofos serem idolatrados. Então, o que acontece aqui é uma importação da antiga cosmovisão deles para dentro da igreja. Então, antes de conhecer a Cristo, todos eles tinham seus filósofos preteridos. E agora, quando eles entram dentro da igreja, eles ficam caçando. Meu pregador preferido é Apolo. O meu pregador preferido é Paulo. Olha a eloquência, olha a sabedoria dele, olha como ele fala, olha os argumentos dele. Era isso. Era exatamente isso. Tanto é que Paulo vai falar: eu não fui para vocês com sabedoria humana, eu não usei de retórica, eu não usei de sofismas, eu não fiz nada disso para que a cruz não seja anulada. Mas na cabeça deles, o bom pregador era esse, porque eles importaram tudo aquilo que eles haviam absorvido da cultura grega, e eles agora estavam importando a cosmovisão deles para dentro da igreja. Então,
ainda há um vislumbre da parte deles pelo conhecimento, pela sabedoria humana, pela retórica, pela a forma grega, os filósofos de falar, eloquentes e de cativar as multidões. E agora eles colocam seus líderes, um contra o outro, numa tentativa de destacar aquele que é superior. Esse é um reflexo também da vanglória, do coração dessa igreja. Essa igreja é uma igreja muito orgulhosa. Esse é um ponto a ser tratado do começo ao fim nessa carta. Era assim que eles mediam a espiritualidade dos seus líderes, pela sua capacidade de eloquência em oratória. E por isso que eles estavam gerando essa divisão em sua igreja. Meus irmãos, em nosso meio há espaço para admiração e respeito. Todos nós precisamos de referências, mas o que não há é espaço para a idolatria do culto à personalidade. Com o advento das redes sociais, isso tem se tornado cada vez mais comum entre nós. Nós temos muitos charlatões que se utilizam da arte da retórica, cheios de sofismas para convencer as pessoas através dos seus discursos emotivos. Os coaches estão aí para provar isso. Nós precisamos refletir sobre tudo isso. Hoje as pessoas não estão preocupadas com o conteúdo, mas se o cara sobe aqui, se o cara tem uma boa oratória, uma boa eloquência, sabe falar corretamente, estudou português, o cara estudou retórica, é bom de sofisma, acabou-se. Ele pode não ter falado nada de Bíblia, mas cativou multidões pela sua eloquência. E hoje, meus irmãos, com o advento das redes sociais, só o que nós encontramos: bons discursos, péssimo conteúdo. Bons discursos, mas péssimo conteúdo. Talvez se Paulo estivesse em nossos dias e fosse pregar, talvez não fosse o pregador que lhe agrada. Porque você gosta talvez daquele pregador que fala mais entusiasmado e usa frases de efeito e aquelas coisas. É esse que te agrada. Porque Paulo talvez te desse um sono. Porque gosta de pregadores que mexe com as tuas emoções, que usa as palavras, que mexe no teu ego. Aí a igreja vai tomando proporção e vai comprando a ideia. Aí bota um fundinho preto, baixa as luzes, bota uma musiquinha e o cara vai falando manso e ele vai usando e ele fala bem, mas o conteúdo zero. Bíblia zero. Essa é a realidade dos nossos dias, não é nada novo. Paulo está combatendo isso em Corinto. Não é nada novo. Paulo está combatendo isso. Hoje só ganhou outro nome. Só ganhou outro nome. E Paulo está exatamente tratando isso com esses irmãos. E Paulo agora quer mostrar para eles o absurdo disso. Paulo agora ele apontou o problema e agora ele quer mostrar as questões teológicas que envolvem esse tipo de comportamento deles. Versículo 13. Ele diz: acaso Cristo está dividido? Paulo foi crucificado em favor de vocês. Vocês foram batizados em nome de Paulo. Paulo quer fazer eles refletir sobre a loucura deles, desse culto à personalidade. Por acaso foi Augusto Nicodemos que salvou tua vida? Tu foi batizado em nome de quem? Quem foi que morreu por ti? Ele está fazendo perguntas retóricas, das quais já se sabe as respostas, para gerar reflexão na cabeça deles. Porque perguntas fazem reflexões em nossa mente. Acaso Cristo está dividido? Por que vocês estão dividindo? Só há um Cristo.
Só há um Senhor, só há uma igreja, só há um batismo, só há um corpo. E vocês estão dividindo o que não pode ser dividido. Então Paulo faz eles pensarem: acaso Cristo está dividido? Paulo foi crucificado, eu morri por vocês, por que vocês estão me idolatrando? Eu não morri por vocês, nem foi Apolo, nem foi Pedro. Vocês foram batizados em meu nome. E é interessante o argumento que ele usa no versículo 14. Ele vai dizer: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Qual é o pastor que pode dizer: dou graças a Deus que não batizei ninguém nessa igreja? Pelo contrário, todo pastor adora fazer isso. É uma grande honra poder cumprir a ordenança de Cristo sobre a vida de alguém. Mas Paulo estava tão preocupado com essa igreja que ele diz: graças a Deus que eu não batizei vocês, porque senão vocês dizer que foram batizados no meu nome. Ainda bem que eu me livrei dessa. Na verdade, ele diz isso em um tom de preocupação. A coisa está tão feia que qualquer pessoa que faça qualquer coisa aí é motivo para vocês querer idolatrá-lo. Não, não. E aí ele, para não ser injusto, ele diz: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Aí lembrando aqui ele, né? Exceto Crispo e Gaio. E de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. E além desses, eu não lembro de ter batizado mais ninguém daí. Tão preocupado ele estava com isso. Com essa ideia de idolatrar personalidades. Na verdade, a natureza humana, ela tem essa característica. Nós temos uma característica por natureza de idolatrar. De idolatrar. A gente segue nessa ruptura da vida. Uma criança idolatra sua mãe, por isso a importância do pai que vem e diz: ela é minha, não é sua. E acaba com essa ruptura, ele chega para romper com isso. Ela não é sua, é minha. Por isso a importância do pai. E assim é o ser humano. Ele tem uma tendência natural para adorar personalidades, idolatrar personalidades. E nós vivemos em uma cultura que é muito favorável para isso. Os gregos adoravam os filósofos. O brasileiro, pelo amor de Deus, nem futebol mais a gente tem referência. Hoje os ídolos do Brasil eu não vou nem citar aqui porque é pouca vergonha. Mas esses são os ídolos dos brasileiros. Uma vergonha mundial. Presta nem para ter ídolo bom. Não sabe nem pecar direito. Essa é a realidade. E o ser humano tem essa natureza. E por isso que se nós não formos cuidadosos, se você encontrar um líder que almeja isso, e você encontra uma plateia que tem uma predisposição natural para isso, você encontra um líder que quer isso, vai acontecer um casamento perfeito. Vai acontecer um casamento perfeito. Mas uma igreja madura, quando alguém sobe aqui querendo roubar o coração dos irmãos, ele não tem. Porque a igreja aprendeu que não deve prestar culto a personalidades. Por isso que um líder, ele precisa cuidar muito bem do seu coração, para ele não se destacar no meio dos demais. Ele não precisa de cadeira grande, acolchoada, diferente. Ele não precisa de corredor na sua entrada. Ele não precisa. Ele precisa apenas seguir os passos do seu mestre, Cristo Jesus. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e... é isso. Mas líderes querem ser maior do que ele. E tomam o coração das pessoas. E as pessoas passam idolatrados. As igrejas já não têm mais o nome de Cristo, mas tem a foto dos seus líderes. É triste. Mas essa é a realidade. E Paulo fala, irmãos, e ele
vai conduzindo os seus leitores para a conclusão, no versículo 17, dizendo o que realmente ele foi fazer ali. Qual foi o seu objetivo, a sua missão? Ele diz, versículo 17: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que o poder da cruz não seja diminuído. Perceba como Paulo, o que Paulo no final quer ensinar para esses irmãos. Meus amigos, eu não sou nada. Inclusive ele vai dizer isso mais na frente, né? Coloca aí para nós só um spoilerzinho, capítulo 3, versos 5 e 7. Eu acho que é isso. Capítulo 3, versos 5 a 7. 5. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Verso 7. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas somente Deus que dá o crescimento. Entende? Quem planta e quem rega não é coisa nenhuma. Somente Deus é alguma coisa. Ele é alguma coisa. Não há espaço para nós. Quem está aqui é sempre pedindo que seja diminuído para que ele cresça. Só há espaço para ele. A glória é dele. Nós somos apenas servos e, como já aprendemos aqui, ainda inúteis. Ainda inúteis. E Paulo encerra dizendo: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que o poder da cruz não seja diminuído. Paulo os lembra de sua verdadeira missão quando esteve com eles. Paulo foi chamado para pregar o evangelho e nada mais. Quando ele esteve com eles, não usou de artimanhas e sabedoria humana, ou seja, não usou de retórica ou qualquer arte que pudesse ajudá-lo a persuadi-los. Não. Paulo não se utilizou de nenhuma estratégia humana para convencer aqueles irmãos. Paulo sabe que a mensagem é poderosa em si mesma para convencer e converter o ser humano. Ela não precisa de ajuda, ela não precisa de auxílio. Ela precisa apenas que você abra a jaula e deixe o leão sair, que ele se garante e ele vai dar conta. E Paulo diz exatamente isso. Paulo entendia que usar qualquer recurso para convencer as pessoas era diminuir a mensagem da cruz. Qualquer recurso que ele utilizasse iria diminuir o poder da cruz, como ele diz, não com palavras de sabedoria, para que o poder da cruz não seja diminuído. Usar qualquer argumento, artimanha humana é dizer que a mensagem é fraca, não é poderosa, de que ela precisa de um empurrão, de que ela é manca. Mas Paulo vai dizer: não, eu sei que essa palavra, essa mensagem é poderosa em si mesma, porque o evangelho é o poder de Deus, irmãos. É o poder de Deus. Nosso papel é só pregar a mensagem e deixa que ela arrepie onde chegar, porque ela é o poder de Deus. Você não precisa fazer nada, você não precisa maquiar para agradar os seus ouvintes. Não. Você precisa apenas ser fiel a essa mensagem. Ser fiel a essa mensagem. E era isso que Paulo estava preocupado. E por isso ele diz: irmãos, eu não fui a vocês com palavras de sabedoria humana, para que o poder da cruz não seja diminuído. E aqui é a base que Paulo usa para o que ele vai dizer depois, que é o que nós vamos estudar, dos versos 18 a seguir, que ele vai falar sobre a mensagem da cruz.
que ele vai falar sobre os efeitos dessa mensagem, o porquê que ele não quer diminuir essa mensagem. E aí vai ser cenas para o nosso próximo capítulo. Mas eu quero encerrar, irmãos, nossa meditação nessa noite, suplicando aos irmãos, como Paulo suplicou, por algumas coisas. Primeiro, que possamos nos colocar à disposição de Deus para promover a unidade em nosso meio. Deus tem interesse em que o seu povo tenha unidade. Divisões não é da parte de Deus. Coisas triviais, mundanas, coisas pequenas, não deve ser motivo de gerar desavenças em nosso meio. Desavenças é contendas, é fruto da carne e só gera ruptura. Mas Deus deseja que nós sejamos unidos, ainda que em meio às diversidades. Há espaço para divergirmos em algumas coisas, mas naquilo que é central, que estejamos unidos em um só pensamento, em um só propósito. É da vontade de Deus que nós estejamos unidos. Uma igreja só pode crescer e prosperar se ela estiver unida, porque casa dividida não subsiste. Eu suplico, irmãos, em nome de Jesus, que a gente arranque do nosso coração essa idolatria, esse culto a personalidades. Verifique seu coração. Se realmente suas referências, você tem por elas apenas respeito, ou se eles já se tornaram um ídolo em sua vida. Se o que eles dizem é a palavra final na sua vida. Verifique isso no teu coração. Não há espaço para isso em nosso meio. Por melhor que seja o servo, como Paulo disse, eu e Apolo não somos coisa alguma. Se ele disse isso, quem são os youtubers que tu segue? Bando de besta, comparado a Paulo e Apolo, e que se acha muita coisa e quer roubar teu coração. Arranque isso fora. Arranque isso fora. E cuidado, irmãos, com os charlatões, que são muito bons de oratória, são muito bons nos seus sofismas, são muito bons na sua eloquência, mas são zero de conteúdo. Avalie o conteúdo. Avalie o conteúdo. E é isso que Paulo diz para eles. A mensagem da cruz é mais importante do que a sabedoria humana. E ele vai mostrar isso. Que ele vai dizer que a mensagem da cruz é loucura para eles. Mas o poder de Deus, a mensagem da cruz, é o poder de Deus.